Olá, meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Nós vamos falar aqui de um benefício que é muito solicitado, muita gente quer, né, que é a incapacidade total e permanente, mas nós vamos mostrar aqui algumas estratégias que são infalíveis, que você precisa, por exemplo, ter conhecimento e colocar em prática para você que está querendo aposentar por invalidez, que está cansado aí, por exemplo, de ficar no auxílio doença, passando toda hora por perícia. Vocês sabem que a aposentadoria por invalidez é um dos benefícios mais importantes concedidos pelo INSS, né? Por razões médicas, para quem se encontra incapacitado para o trabalho. No entanto, apesar da relevância, para se obter esse benefício, pode ser um processo bem longo, burocrático, muitas vezes frustrante. O que atrai na aposentadoria por invalidez com relação ao auxílio doença é algumas vantagens, tá? Com relação a pagamento, como nós falamos depois da reforma da Previdência, quando não é, por exemplo, um acidente de trabalho, uma doença ocupacional, tem um problema de cálculo, mas mesmo assim, a aposentadoria por invalidez, ela tem, por exemplo, a mensalidade de recuperação, ela tem os 25% de adicional para aquele que precisa de um cuidador, os períodos são mais longos. Para se dar alta, por exemplo, na aposentadoria por invalidez, tanto as normas e critérios são outros, diferentemente do auxílio doença, né, que está toda hora passando por perícias, por períodos curtos, né? A cada ano, milhares de segurados estão enfrentando obstáculos para tentar garantir o direito à aposentadoria por invalidez, seja por dificuldade em provar a incapacidade, falha na documentação ou até mesmo complicação durante as perícias médicas. Com as mudanças previstas nas regras aí a partir de 2025, que nós já fizemos vídeo falando, o processo vai ser ainda mais rigoroso, exigindo maior atenção em detalhes e estratégias para maximizar as suas chances, tá? Nós vamos passar aqui orientações e você vai precisar estar preparado para enfrentar essas exigências do INSS, aumentando significativamente a sua chance de ter sucesso, por exemplo, na concessão desse benefício. Não se trata apenas de entender o funcionamento do sistema, tá? Mais do que usar ferramentas certas, driblar as dificuldades, garantir os seus direitos plenamente, né? Tudo isso é importante. Desde a preparação adequada, por exemplo, para a perícia médica e até o fortalecimento de sua defesa jurídica. Cada passo você deve dar em direção à aposentadoria por invalidez vai ser fundamentado em informações cruciais que nós vamos passar aqui. E olha, o importante são dados baseados em fatos reais e experiências bem-sucedidas. Quer dizer, eu estou trazendo aqui informações para vocês de pessoas que já passaram por esses problemas e conseguiram, tá? Então eu vou detalhar aqui para você. Então fica bastante atento a tudo que eu vou falar aqui. Não importa o estágio que você se encontra, por exemplo, dentro de um processo, se está começando, se já está enfrentando a negativa do INSS, basta você entender tudo que eu vou passar. A primeira coisa que você deve saber é que a aposentadoria por invalidez, ela é para aquela pessoa que foi considerada incapaz de exercer a sua função, qualquer outro tipo de função, e estar insusceptível de reabilitação. Essas declarações de inaptidão para o trabalho, elas devem ser avaliadas e comprovadas em perícia médica. Nos últimos anos, o INSS tem se deparado com um crescente número de pedidos de aposentadoria por invalidez e, ao mesmo tempo que precisa também lidar com crescente demanda, tá, nos outros benefícios. Então, o que acontece? A fiscalização, ela está ficando mais rigorosa, tanto para evitar fraudes, para evitar que o benefício seja concedido de maneira irregular. Dentre desses fatores combinados que estão resultando no processo de concessão, se torna cada vez mais desafiador para o segurado. O principal critério da concessão é a comprovação que o segurado não pode realizar nenhum tipo de atividade laboral, seja ela a função anterior da doença, né, ou do acidente, ou qualquer outra adaptada às suas condições. Isso significa que doenças temporárias, curáveis ou que permitam uma reintegração parcial no mercado de trabalho, normalmente não vão ser felizes na concessão da aposentadoria por invalidez. Um dos maiores desafios que os segurados enfrentam para obter
esse benefício é a necessidade de passar em perícias que muitas vezes são exaustivas e muito mal feitas, tá? O processo de avaliação médica, ele é rigoroso. Os peritos, né, do INSS utilizam critérios técnicos para determinar se existe a incapacidade, se ela é realmente permanente e total, mas muitas vezes não é assim que acontece, tá? Eles determinam da maneira deles, sem nenhum exame, sem nenhuma verificação. Não dá para afirmar aqui a ética, tá? E o compromisso desses peritos. Mas, mesmo assim, quando você for convocado para participar da perícia, para reavaliação da sua condição de saúde, você tem que comparecer. Outro obstáculo grande é, no caso, as fraudes que existem. O INSS lida realmente com o histórico de fraude, irregularidade. Isso nós temos desde a época do Lalau, da Georgina, né? Que são só 2 fraudadores que ficaram famosos pela quantidade de dinheiro que roubaram do INSS. Mas tem muita gente que levou o dinheiro do INSS numa cota muito menor e continua levando, que não chega aos ouvidos da gente, tá, pessoal? Não pode ter certeza disso. Agora, em vez de fiscalizarem isso, evitar que ocorra esse tipo de fraude, não, eles intensificam a fraude e a fiscalização em cima dos pedidos de benefício, quer dizer, incluindo aí como se todos os segurados fossem fraudadores. Agora, esses de colarinho branco, que estão lá no topo da hierarquia dentro do Instituto, ninguém fala nada, ninguém intensifica nada. Existem novas regras a partir de 2025 para fiscalização rígida na concessão do benefício. Agora, por exemplo, na escolha de funcionários, no cabide de emprego, que é o INSS, né, nas pessoas que vão dirigir o INSS, que têm acesso a muito dinheiro, não se tem uma transparência. Quer dizer, para isso não precisa rigidez, para isso não precisa pente fino, para isso não precisa ter uma seleção, não precisa ter uma investigação, nada disso. Bom, os desafios são muitos e é essencial você adotar umas estratégias para fortalecer o seu pedido, tá? Aumentar a sua chance de sucesso. Nós vamos apresentar aqui os principais fatos que você deve para garantir a concessão da sua aposentadoria por invalidez. O primeiro de tudo é laudo médico detalhado e atualizado, né? Com base na documentação médica que comprova a condição da sua saúde. Mas não basta apresentar qualquer laudo médico, tá? Esses documentos devem ser completos, claros, detalhados, de forma que não reste dúvida com relação à incapacidade sua para o trabalho. O diagnóstico médico completo indicando a exata doença, a condição ou a lesão que está causando a incapacidade. O laudo deve conter o CID, né, que é a classificação internacional de doenças, detalhado, sempre atualizado, a evolução da doença. O médico deve indicar também a condição que evoluiu ao longo do tempo e as tentativas de tratamento, os laudos que demonstram que a doença se agravou ou que há previsão de melhora são mais eficazes, tá, pessoal? Se a sua capacidade de exercer qualquer atividade laboral for descrita, é essencial mostrar que você não consegue trabalhar na sua profissão ou em qualquer outra. Os tratamentos realizados, esses laudos que detalham todos os tratamentos, como fisioterapia, medicação, cirurgia, todos eles são fundamentais, tá? Para comprovar a sua condição e que ela foi acompanhada e tratada adequadamente, mas sem sucesso. Para você manter o laudo atualizado, as perícias médicas e revisões periódicas exigem que eles sejam recentes. Tenha em mente que o ideal é apresentar laudos com no máximo 3 meses. Além disso, mantenha todos os registros e exames organizados para a sua convocação. Outro fator fundamental: quanto mais cedo você formalizar o pedido, menores são os riscos de perder o tempo de contribuição ou o benefício, tá?
A utilização, né, que o INSS fala dessas perícias de pente fino, através também de inteligência artificial, podem sim cortar benefícios. O INSS é responsável pela gestão desses benefícios, como nós falamos. Entre eles, você pode estar recebendo auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, e benefícios importantes, né? Porque quando você fica incapacitado, o INSS ele deve lhe dar suporte para você poder continuar sustentando a sua família, pagando as suas contas. Nesses últimos anos, nós temos visto um método de fiscalização aí bem rigoroso, né? Os pente finos acontecem uma vez por ano, mas como eu falei, muitas vezes fora de época, as pessoas são convocadas, não em massa, mas uma grande quantidade. Nós vamos abordar aqui essas perícias de pente fino, como elas são sistemáticas, como são criteriosas. O processo de revisão durante o pente fino, esses médicos peritos, o certo é reavaliar, né, a sua condição de saúde, documentação, para saber se você ainda continua com a incapacidade, se você ainda continua com os requisitos preenchidos para continuar recebendo esse benefício. Na prática, eles têm levado isso o extremo, porque muitos benefícios estão sendo cessados, mesmo com a constatação de incapacidade e atendendo todos os requisitos. Nos últimos anos aí, desde 2021, o INSS vem aplicando aí a inteligência artificial, que está se tornando uma poderosa ferramenta, dizem eles, para combater fraude e irregularidades aí na concessão de benefício. Essa inteligência artificial, ela permite a análise de volumes de dados com rapidez e eficiência de grande número de documentações, de benefícios, coisa que, por exemplo, uma pessoa lá, um funcionário público, demoraria muito mais para fazer. Detecção de fraudes através de cruzamentos de dados diferentes das bases de dados, verificar inconsistências, sinalizar casos suspeitos de revisão. Por exemplo, o beneficiário declara que está incapacitado para trabalhar, mas consta que ele tem emprego em uma outra base de dados. Pode ser identificado aí, no caso, um potencial fraude. Esse monitoramento contínuo da inteligência artificial também permite a identificação de mudanças de situação em tempo real. É possível por meio da análise constante de dados médicos, históricos de emprego e outras informações relevantes mantidas no sistema. A implementação dessas perícias de pente fino associadas à inteligência artificial tem gerado, segundo o INSS, resultados positivos. Se você perguntar para o segurado, não é resultado positivo, não. A identificação desses benefícios resulta, né, em economia nos cofres públicos. Para isso, o INSS é maravilhoso, né? Eles abriram esse pente fino aqui já falando em economizar em pagamentos de benefícios 10 bilhões de reais. E essa inteligência artificial, ela está automatizando esses processos de análise, permitindo que o INSS tenha respostas rápidas, mas também não se demonstra tão eficiente. Como eu falei, muita gente capacitada, com documentação, com tudo que comprova que ainda precisa do benefício, estão sendo negados, estão sendo indeferidos. Esses métodos avançados de fiscalização, eles demoram para chegar num ponto aí que você pode ter credibilidade. Eu mesmo não confio nesse método de inteligência artificial ainda. Daqui a alguns anos, pode ser que a eficácia dependa aí, por exemplo, de atualizações, as informações estejam completas, desatualizadas. Com o tempo, essa inteligência artificial vai desenvolvendo padrões que vão identificar, padrões que realmente chegam próximo ao 100% de certeza, porque hoje não está nessas condições. Quer dizer, o segurado ele é colocado na frente de um perito, onde ele é desrespeitado muitas vezes, porque o perito não olha a documentação, não examina, não pergunta nada para saber da condição de saúde do segurado e ainda rejeita o benefício. E se aprova o benefício, esses 30 dias que tem ainda de implantação, esse benefício vai passar pela avaliação da inteligência artificial, que pode, como nós falamos aqui num cruzamento de dados, encontrar alguma inconsistência e mesmo que você tenha sido aprovado na perícia, o seu benefício seja negado novamente. Essa combinação, eu não sei. Por enquanto, ela não vem para ajudar em nada o segurado, ela vem para dar um suporte para o INSS chegar nessa meta de cortes que ele quer chegar. Nós vamos estar sempre antenados aqui para trazer atualizações para vocês. Fiquem ligados aqui no canal, tá? Todos os dias nós trazemos atualizações e é muito importante você saber disso, pessoal.
para você continuar recebendo seu benefício, depende de você, tá? Eu já falei que é mais fácil você conseguir o benefício do que mantê-lo, tá? Então, quanto mais você souber, mais conhecimento, mais saídas, caminhos, soluções você encontrar, melhor para você manter o seu benefício. Existe a possibilidade aí de qualquer benefício ser cessado. Nós falamos que o aposentado por invalidez, por exemplo, com mais de 60 anos, ele não pode ser convocado. Mas a inteligência artificial, ela pode fazer uma varredura na documentação desse aposentado por invalidez e encontrar uma inconsistência e fazer uma convocação. Estão me perguntando agora, por que não foi convocado nesse pente fino o aposentado por invalidez? Porque eles devem estar preparando alguma coisa aí para o ano que vem com relação à aposentadoria por invalidez, porque já reclamaram que é um dos benefícios mais caros que tem no INSS, porque as pessoas elas não retornam ao trabalho, como auxílio-doença, que é temporário, que é muito mais fácil para o INSS devolver esse segurado para o mercado de trabalho pela incapacidade temporária do que pela incapacidade total e permanente, porque tem custos. Tem, por exemplo, a possibilidade de mandar para reabilitação, mas dependendo do caso, não é somente a incapacidade que é avaliada, é a situação social, familiar desse segurado. Então é mais complicado eles mexerem com a aposentadoria por invalidez, mas com certeza para o ano aí de 2025 vai ter surpresas, porque como eu falei, eles já reclamaram que o custo da aposentadoria por invalidez pro INSS é muito alto. Então, aposentados por invalidez, preparem-se, tá? Se não tem novidade esse ano, para o ano que vem, com certeza. Tá bom, meu amigo e minha amiga? Foi um vídeo rápido, mais informativo, um alerta para tirar dúvidas. Está respondendo muitas perguntas aqui do canal. Gostou do nosso vídeo? Não deixe de dar um like, aproveite todos os conteúdos. Tem conteúdos aqui completos, detalhados, sobre cada assunto, sobre cada problema que você pode estar passando dentro do INSS. Então vale muito a pena acompanhar. Se não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação para você estar sempre por dentro, tá? Sempre recebendo notificações em primeira mão de novos conteúdos. Meu amigo e minha amiga, muitos comigo desde o início do canal, meu muito obrigado, que Deus abençoe a vida, a casa de vocês, com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.